Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa Verdade de 2015. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema para a discussão hoje na esteira do 7 de setembro, é o sentimento pátrio, o sentimento cívico. E perguntamos a você que está em casa se você tem orgulho do Brasil. Fique atento, o programa Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa por meio do telefone 3486-1721, pelo Twitter Hamilton Nogue ou o Facebook Hamilton Nogueira. Participe ao vivo nesta terça-feira. Lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão Paulo Angelim, fazendo a sua estreia aqui. Ele é coordenador nacional da Aliança dos Movimentos Democráticos. Conosco também, voltando ao estúdio, Emerson Castelo Branco, você já o conhece, ele é defensor público, comemorando aqui o seu doutorado em Direito Constitucional. Felipe Braga, outro veterano de A Verdade, ele é doutor em Direito Constitucional, você também já o conhece. E outra estreia, Lucas Azevedo, que é presidente da Associação Cearense do Ministério Público. Senhores, muito boa noite, imenso prazer recebê-los, agradeço cada um a disponibilidade de estar aqui conosco conversando nessa terça-feira. O tema, na esteira do 7 de setembro, é o sentimento cívico, o país que nós estamos construindo e que está no meio de um processo de mudança muito intenso, que eu espero que seja um processo para melhor. Eu queria começar com o Paulo Angelim, explicando o que é, Paulo, a Aliança Nacional dos Movimentos Democráticos. Muito boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite. Olha, a aliança ela é uma união, uma coalizão de forças desses movimentos que tem, desde o final do ano passado, mobilizado pessoas a irem às ruas, né, exatamente nessa postura oposição contrária ao governo federal. E não só esses movimentos mobilizadores, como também aqueles que só atuam nas redes sociais, mas que atuam em defesa da democracia, da ética, no combate à corrupção. Esses movimentos, num determinado momento, após o 15 de março, que inaugurou esse período de manifestações de rua, nós começamos então a conversar sobre a necessidade, de alguma forma, de nos unirmos no Brasil inteiro. Daí então surgiu a Aliança Nacional. Hoje ela engloba 48 movimentos no Brasil, e alguns desses movimentos se ramificam, se capilarizam em vários estados, de modo então que a gente tem uma representatividade muito expressiva. Só para concluir quem é a Aliança, nesse último 7 de setembro agora, no Brasil inteiro nós desenvolvemos um ato de protesto também ao governo federal, aos seus desmandos, a esse desgoverno, com um tema chamado Luto pelo Brasil. Sim. Duplo sentido, claro, realmente, sim. Mas estávamos em lutos porque acreditamos que houve aí, por conta desse governo atual, a morte da ética, da probidade, do respeito ao cidadão, e também posicionando mais uma vez que nós não vamos parar de existir, de lutar pelo país. O objetivo tem um objetivo claro? O objetivo claro é óbvio que é combate à corrupção, é proativo, é pró alguma coisa, sim. Mas infelizmente nesse combate contra a corrupção e nessa posição ou postura pró-Brasil, infelizmente, nós temos que, de alguma forma, focar as nossas atenções, as nossas ações e energia naqueles que trabalham contra os interesses democráticos dessa nação. No centro desse alvo, acaba se encontrando o Partido dos Trabalhadores, né, por razões, acredito eu, que óbvias. Para alguns, não. Mas para mais de 90% da população, sim, ele se encontra no centro, no alvo do combate à corrupção. Emerson, muito boa noite, prazer em recebê-lo. O brasileiro é patriótico? Boa noite, Hamilton. O brasileiro, ele tem uma crise de identidade muito grande, porque o Brasil sempre foi conhecido como o Brasil do futebol, do Sim. Carnaval, e dificilmente o brasileiro, ele criou vínculos culturais que pudesse você dizer, realmente eu levanto a bandeira, realmente eu tenho orgulho da minha bandeira, orgulho do que o meu país faz, do que o meu país desenvolve. Basta você pensar o seguinte, o que sempre fez o brasileiro ter orgulho? Futebol. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Isso está mudando.
eu começo a notar que as pessoas começam a ter orgulho, não do futebol, mas de uma mudança de postura. E isso é patriotismo. Patriotismo não é apenas você valorizar o país da boca para fora, mas é através de atos, é através de cidadania. Hoje as pessoas estão mais preocupadas com ética, com moral. Eu fico muito feliz, porque hoje furar uma fila incomoda. Hoje você encontrar, como eu encontro às vezes, pessoas revoltadas porque tiveram seu veículo trancado, ou a rua ocupada, o espaço público ocupado indevidamente, isso gera revolta. Patriotismo, antes de tudo, é um desenvolvimento de aspectos éticos, morais, relacionados à cidadania. É você amar, por exemplo, o espaço público, você valorizar o espaço público. E eu acho que nós nunca fomos um país exemplo de patriotismo. Sim. Nunca fomos. Ao contrário, o Brasil sempre foi visto como o país do malandro, até mesmo na nossa cultura, na música, do jeitinho, de conseguir tudo com base em alguma maracutaia ou alguma coisa errada. O brasileiro está mudando. Sim. Aquela coisa do gigante acordou, etc. e tal. Eu não vou entrar aqui no mérito de partido A, B, C, D. O fato é que a corrupção não é de hoje. A corrupção é histórica de muito tempo e hoje o brasileiro está preocupado em valorizar mais as coisas do Brasil, o que é correto, o que é ético, o que é moral, os aspectos da cidadania. Então o que eu posso dizer, respondendo a pergunta diretamente? O brasileiro nunca foi um exemplo de patriotismo, mas parece que o gigante realmente acordou. Tem uma semente plantada aí. Tem uma semente plantada. Bom, eu vou passar aqui para o Lucas. O Emerson falou da questão da seleção brasileira como identificação pátria, como identificação de amor, a nação e tal. Acaba havendo uma associação. E nós temos aí em curso uma CPI da CBF e que promete também mexer muito nessa questão. Lavar roupa suja é importante para que se devolva o amor à camisa? Se é que você considera que houve o brasileiro perdeu esse amor por decepção à camisa da seleção. Boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos assistindo e aos convidados aqui que estão presentes. Bom, eu acredito que não, a população não vai perder o amor pela seleção. Basta a seleção voltar a jogar bem, né, apresentar um bom futebol, que esse amor vai ressurgir. Independente de problema administrativo. Os problemas administrativos, eles precisam ser corrigidos. Essa CPI da CBF pode desencadear em algo que seja remetido ao Ministério Público. O Ministério Público vai, sim, apresentar as ações devidas caso haja substância, né, para promover ações criminais e de improbidade. Mas, independentemente da CPI, acredito que, no âmbito do Ministério Público Federal, também estejam sendo realizadas investigações nesse sentido, que podem desaguar em prisões, né, em interceptações telefônicas, repatriação de verba pública ou mesmo privada, oriunda de corrupção que está no exterior. Enfim, o que é importante, e eu acho que esse exemplo da CBF ele é um dos exemplos. Nós precisamos ter em mente o seguinte: hoje em dia as instituições democráticas que foram constituídas pela nossa Constituição, elas estão mais fortalecidas. Sim. O Ministério Público funciona melhor, o Poder Judiciário funciona melhor, a Defensoria Pública funciona melhor, ou seja, todas as instituições constitucionais... Há um claro amadurecimento, né? É um claro amadurecimento. Nós podemos falar isso porque estamos numa crise tremenda e, mesmo assim, a Operação Lava Jato, dando um exemplo cabal, está conseguindo resultados espetaculares. Né? Vários milhões de reais já foram devolvidos aos cofres públicos e acredito que nós não chegamos ainda sequer na metade daquilo que foi desviado do erário. Você acha que ainda não chegou a metade desse processo de elucidação aí das falcatruas? Não, porque a corrupção, ela possui vários tentáculos. Né? Então, com a investigação do Lava Jato, com certeza o Ministério Público ele vai puxar outros focos de corrupção que existem tanto no governo federal como em outras esferas de governo. Tá. Isso é... Bom, eu lembro de uma entrevista na revista Piauí, salvo engano, de 2014, em que o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, dizia que não importa o que fosse investigado, que não ia dar em nada. Ele dizia isso claramente. Eu pergunto ao Felipe se ele acredita também que não vai dar em nada. Eu faço outra pergunta associada. Nós somos conhecidos como um país, conhecido por nós mesmos, não sei se pelo exterior, como um país da impunidade. Ainda somos assim? Eu já dei alguma modificada, Felipe? Eu acho que o Brasil amadureceu muito no que se refere a combate à corrupção às instituições públicas,
como o Luca colocou, melhoraram como um todo. Eu acho que o que talvez não tenha melhorado no Brasil nos últimos 30 anos, depois da redemocratização, seja a parte de segurança pública, apesar de polícia ter sido aparelhada, mas polícia civil tem um contingente muito pequeno de policiais, né, de servidores, ou seja, todas as grandes cidades sentem um aumento da violência. Então, apesar das instituições públicas de combate à corrupção, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, entre outros, terem conseguido um aparato, a segurança pública ela ainda está muito a desejar no Brasil. Né? Não só no Brasil, em vários países. No que se refere à questão da CBF, é um processo que vai ter que ser investigado. Né? A gente, infelizmente, não tem como ter acesso, mas crime de evasão de divisas, crimes com o sistema financeiro nacional, não é tão difícil se esconder dessas questões. Sim. Então, eu acho que a Polícia Federal, o Ministério Federal tem um longo caminho para tentar descobrir isso e algo que ficou meio apagado, se falou em Copa do Mundo, eu recebi, Hamilton, fiz um requerimento ao Ministério do Esporte e à Casa Civil ano passado, nos projetos de extensão lá da universidade, dos contratos das Olimpíadas e Copa do Mundo. Sim. A gente ainda está traduzindo alguns, porque essa questão ainda da Copa do Mundo, quem ainda tem muita coisa a se mostrar aí. E ninguém investiga. Sim. Né? Pelo menos não se dá publicidade que se investiga ou não. É claro que o Ministério Público pode ter um inquérito paralelo. E quando é que a gente vai ter alguma notícia aí sobre isso? São muitos documentos. Então, quem foi o responsável por assinar o contrato com a FIFA, tá certo? Havia algum estudo de impacto financeiro, de impacto econômico, até que ponto a iniciativa privada iria cobrir ou não esses gastos. Aquelas notícias que a gente recebe de que a iniciativa privada entrou com X% e o público, isso é auditável? Eu fiquei com essa pergunta. Sim, quem é que diz isso? Isso é auditável ou simplesmente vem numa manchete e a gente compra teria gratuitamente? Teria que ter um estudo mínimo de impacto financeiro. Olha, nós temos aqui uma primeira participação de uma jovem estudante de jornalismo, que é a Camila, que ela diz o seguinte: me preocupa esse patriotismo, as palavras dela, das manifestações que clamam pela volta da ditadura. Paulo, na pauta de vocês existe, claro que existem pessoas que pedem, mas isso faz parte de um senso comum entre vocês? De jeito nenhum. Longe disso. Existem, infelizmente, algumas pessoas. Eu particularmente, penso que seja uma esmagadora minoria aqueles que acreditem que a ditadura seria o caminho. Sim. Eu acho que, na verdade, existe uma má interpretação disso aí, e o que existe, não vou dizer muito, mas sim, existe e está presente, alguns grupos, dos quais nós não fazemos parte, que acreditam que os momentos vividos naquela época sob o regime militar eram momentos que traziam mais estabilidade, segurança, ou seja, essas pessoas, na verdade, querem os benefícios, os possíveis, os supostos benefícios que aquele momento, de alguma forma, proporcionava. Mas só que a gente sabe muito bem que o esteio, né, no esteio disso aí, também no contraponto disso, a gente sabe do cerceamento da liberdade de expressão, do ir e vir, enfim, uma série de coisas que nós refutamos por completo. De modo assim, que em hipótese alguma está na nossa pauta, nem sequer a intervenção militar, muito menos a volta da ditadura. Nós somos democráticos, acreditamos que as coisas têm que se acontecer debaixo da égide da lei vigente, e a nossa lei máxima se chama Constituição Federal. É nisso que a gente acredita. Emerson? Hamilton, e eu acho, tem um detalhe, Paulo, que é fundamental. Nós precisamos ter muito cuidado com essa minoria esmagadora que você acabou de citar, porque no Brasil se confunde a liberdade de expressão. Sim. Eu vou fazer uma pergunta ao telespectador. Pois não. Existe liberdade de expressão para defender a volta do nazismo? Eu posso andar por aí com cartazes pedindo um Hitler brasileiro? Existe liberdade de expressão para pedir a volta da escravidão? Para defendermos uma divisão, por exemplo, de brancos e negros, como um dia já foi, como um dia já existiu no mundo? Eu posso ter liberdade de expressão para isso? Eu não posso. Inclusive, lá na lei dos crimes de preconceito e de racismo, tem o crime de você incitar preconceito, incitar racismo. Nós também não podemos admitir liberdade de expressão para defender volta de ditadura. E por que não? Algumas pessoas perguntam, por que não? Se eu posso me expressar. Você não pode, porque nós estamos no Estado democrático de direito. Nós não podemos aceitar esse tipo de manifestação. Inclusive, é algo muito perigoso,
É o mesmo raciocínio, eu vou deixar para reflexão. Sim. Hoje o que se defende, às vezes, eu vejo vídeos de pessoas sendo torturadas, mortas, e todo mundo vibrando e defendendo que o Estado, que as pessoas possam matar. Aquela atrocidade. Nós não podemos aceitar isso. Essa é a questão. Lucas? Gostaria só de complementar o que o Paulo e o Emerson falaram. Seguinte ponto, Hamilton. A relação corrupção-democracia, corrupção e ditadura, ela é bem interessante. Via de regra, nos governos onde existe um regime ditatorial, a corrupção ela é maior. E por que isso? Foi feito um estudo internacional a respeito do Ministério Público e o combate à corrupção. Nos países onde, isso é uma estatística bastante confiável, nos países onde o regime democrático ele está consolidado, o Ministério Público ele é forte. Ele é uma instituição que tem força. Nos países onde o regime democrático é fraco, o Ministério Público é fraco. A gente pode considerar que o nosso regime democrático está consolidado? Sim. Pode? Consolidado Acho que não. Está. Não? Está. Agora ele precisa ser aperfeiçoado, mas consolidado, pelo menos do ponto de vista formal. Vocês não veem nenhum perigo rondando e que possa, por exemplo, convencer a população de que a democracia não é um bom caminho? Vocês acham que isso é impossível? Só uma reflexão rápida. O Executivo nomeando o Ministério Público. Eu não consigo ver que independência, em que isso ajuda na consolidação dessa independência do Ministério Público, tão necessária para que essa instituição, ou essas instituições, ganhem o seu grau de maturidade. Você se refere, por exemplo, ao Procurador-Geral ou outros? Só um caso. Só um caso. Só um caso. Alguém para comentar? Porque eu sou do Ministério Público, né? Foi uma provocação já. Eu concordo com você. Eu acredito que a nomeação não deveria passar pelo Poder Executivo, certamente. Pode. Agora, no caso concreto, vamos falar aqui do Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot. Ele foi eleito pela classe, mais votado. Antes da indicação, houve uma eleição. Houve uma eleição, né? E não é nem uma eleição oficial, é uma eleição oficiosa, feita pela Associação Nacional dos Procuradores da República, que não tem nem previsão em lei. A Presidente da República, num gesto de fortalecimento do Ministério Público, indicou aquele que foi mais votado pela categoria. Então, nessa indicação do Dr. Rodrigo Janot, não houve essa preocupação que você está dizendo agora, porque foi atendida à vontade da classe. Mas ela indica se ela quiser, né? Não O pode presidente, indicar na verdade, se ela se quiser. Não pode existir essa prerrogativa. Tá, deveria ser obrigatório. Obrigatório. Tá. O O Felipe Felipe quer comentar? história. Eu queria também falar um pouco dessa questão da ditadura militar, que, como o programa hoje versa sobre patriotismo, e uma das causas que se alega por falta de patriotismo seja o fato do regime militar ter se apropriado dos símbolos, né, do Estado brasileiro, da bandeira, do hino nacional, né, do brasão. Isso tudo ficou muito interligado ao regime militar, de maneira que os opositores, e quando acabou o regime militar, isso meio que houve uma desvinculação desses símbolos, que são históricos. Da população. Da população, né? Ou seja, a população deve resgatar o respeito a esse patriotismo, que não deriva somente de uma questão desportiva, tá? Mas também de uma questão cultural, de uma questão histórica, de uma questão, por exemplo, de ciência. Tá? A Olimpíadas tem também na ciência. Tá? Só que esse espírito de desporto, de combativo, ele é negativo porque fica essa índole do bem e do mal. Né? Quem ganhou é bom, quem perdeu... Quem perdeu é mal. Senhores, peço licença, temos que fazer um breve intervalo, 3486-1721, ou o Twitter Hamilton Nog, e a gente volta já para o segundo bloco. Até já. Olá, estamos de volta ao segundo bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre o sentimento pátrio, sobre a nação que nós estamos formando e que está em formação. Você participa, 3486-1721, Twitter, Hamilton Nog, Facebook, Hamilton Nogueira. Lembrando que você participa ao vivo nesta terça-feira e às sextas e aos domingos, sempre às 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui no estúdio estão Paulo Angelim. O Paulo é coordenador nacional da Aliança dos Movimentos Democráticos. Também conosco Emerson Castelo Branco, que é defensor público, doutor em Direito Constitucional agora. Também Felipe Braga conosco, ele é doutor em Direito Constitucional, professor da UFC. E Lucas Azevedo, que é presidente da Associação Cearense do Ministério Público. Antes de voltar aqui ao debate, queria só dar um recado de que no mês de novembro será realizado no Hotel Oasis, aqui em Fortaleza, o 4º Congresso Brasileiro de Direito à Saúde. A pauta é humanização e acesso de qualidade. São, portanto, nos dias 24, 25 e 26 de novembro. Quem desejar ter mais informações, www.congressodireitoesaude.com.br.
Recado dado. Que tipo de brasileiros somos nós, Emerson, que estamos até hoje traumatizados com os 7-1 contra a Alemanha, mas não nos escandalizamos com quase 140 estupros diários? Que tipo de brasileiros somos nós? Nós somos brasileiros acostumados com a violência. E quando você se acostuma com uma coisa, essa coisa se torna normal. O Brasil e o brasileiro é extremamente acostumado com a violência. Basta você pensar o seguinte, a Colômbia, há uns 20 anos atrás, era acostumado com a droga. Fazia parte da cultura, Fazia parte da cultura. O Brasil tem na sua cultura hoje, infelizmente, a violência. É incrível. E, ao mesmo tempo, outro dia eu estava comentando com um colega professor de criminologia, parece que o brasileiro tem no DNA a infração. Parece que o brasileiro tem no seu próprio DNA a infração. As pessoas cometem... Embora ele não goste da infração do outro, Não mas gosta da da infração própria do outro. ele relativiza, né? Eu nunca esqueço uma situação. Uma vez eu fui pegar meu filho no tênis e simplesmente um rapaz parou o carro e ele disse que não ia sair e ele trancou a rua enquanto a namorada não chegasse. Imagine aí. E todo mundo buzinando. O que foi que eu fiz? Eu desci do carro, tinha um senhor atrás de mim, aí eu fui falar com o senhor, olha, infelizmente nós vamos ter que esperar a namorada do rapaz sair. Foi uma confusão. É o típico rei do camarote, como diz o O Valdir rei do Cantinho. camarote. Ou seja, o brasileiro, e pior, ele não tem vergonha. Você invade, você Ele se leva... orgulha algumas vezes, né? E algumas vezes, é incrível. Então qual é o problema, Hamilton? O problema é que parece que tem a infração no DNA. É claro, as instituições estão fortalecidas, estão se fortalecendo, mas nós estamos num caminho que não é um caminho nem a curto, nem a médio prazo. Para isso mudar, nós temos uma longa caminhada pela frente. Temos a primeira ligação da noite. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Francisco Eládio. Francisco, meu xará. Sou Francisco Hamilton. Francisco, você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Eu gostaria de fazer um comentário Fique à sobre o assunto que vocês estão debatendo hoje à noite, Fique à vontade. que é a questão da democracia. Pois não? Na minha visão, a democracia, ela existe no Brasil, mas ela é fraca. É como alguns historiadores dizem, é uma democracia branca, Sim. falseada, ela não é verdadeira. Sim. Porque o poder dominante das pessoas que estão autorizadas por esse poder mandam e desmandam sobre nós. Nós somos uma manada de escravos no Brasil, conduzido por um bando de políticos do bolso cheio de dinheiro, ricos, milionários, e o povo na miséria. A revolta do cidadão com respeito a esse assunto é porque essa democracia ela não tem validade para o cidadão. Ok. Tem para o homem de dinheiro, de poder, de força, de argumentação, e usa o dinheiro e os bons advogados. Mas o Francisco. pobre, o humilde, o preto, esse não tem direito a nada. Portanto, a Francisco. revolta sobre a democracia, que não é verdadeira, e é o meu pensamento também, é porque nós não temos direito a nada. Nós Francisco. estamos vivendo uma ilusão, segundo alguns pensadores. E é isso que corrobora a ideia e o meu pensamento. A democracia no Brasil não é verdadeira. Para ela se Francisco. tornar verdadeira, tem que haver uma mudança drástica nas Francisco, autoridades, muito- aqueles que estão ok. constituídos no poder. Eu entendi suas colocações, agradeço demais sua participação. Ligue sempre que puder e quiser, foi um prazer falar com você. Senhores, quem é que comenta aí a ligação do Francisco? Alguém quer comentar? Sim, amigo. Na verdade, Francisco tem razão em parte, no sentido de que a democracia, ela para poucos, ela tem um outro sentido, outra conotação. Tá. Né? Você falou até de um evento de congresso que fala de humanização em saúde. Sim. Né? Eu estou concluindo também um processo lá da universidade, né, de projeto de extensão, que fala dos gastos com saúde de senadores, né? Ou seja, Sim. a nossa classe política, senadores, ex-senadores, dependentes, têm um custo anual de saúde que chega a mais de R$90 mil, né, por ano, com Sim. serviço e reembolso de saúde. Ou seja, essa democracia, se os próprios representantes que conceituam e fazem as próprias regras e destoam disso, a população vai sentir isso. Enquanto o governo federal investe por ano, em média, R$180 por cidadão em saúde, os senadores legislam em casa própria, todos, né, e criam planos de saúde para que eles possam usufruir livremente. Né? Isso Sim. viola direitos humanos, que trata da igualdade de serviços públicos dentro do país, isso viola a ideia de moralidade, de eficiência, isso viola tudo que qualquer lado que você queira olhar a Constituição Federal, isso viola. Então, é normal que o cidadão enxergue em alguns momentos, né, essa fragilidade do sistema democrático. Porém,
a gente também não pode ter uma conotação tão negativa. De modo que o Brasil melhorou muito nos últimos 30 anos. E cabe ao cidadão fiscalizar e não achar que vai ser o governante A ou B que vai ser eleito. Se o cidadão não se vir como parte do processo, Sim. apenas achar que é o governante que faz, aí fica o caminho é bem mais difícil. Sim. Eu queria saber do Paulo, ele disse que a democracia é fraca. Eu não entendi se ele disse que era fraca ou se algum termo parecido. Eu penso que aí é quase que um desabafo, um grito de desabafo dele diante das injustiças que são cometidas no exercício dessa democracia. A democracia existe, eu acho que ela tem fundamentos muito sólidos, muito fortes. Ela encontra nas instituições democráticas pilares que a sustentam muito bem no Brasil, mas o desabafo dele aí vem no momento em que você vê um governo, qualquer que seja ele, que na hora de exercitar essa democracia, não, por exemplo, despende os recursos, não despende as verbas públicas, né, que são oriundas das contribuições, dos tributos, da participação da própria população, não distribui isso democraticamente. Não transforma em qualidade de vida para o brasileiro, né? Não transfere isso em serviços, né? Não transforma isso em serviços que alcancem, que cheguem até a população, principalmente a menos favorecida. E eu sempre digo nas reuniões que eu faço, olha, vocês não têm ideia do poder que vocês têm desde que se mobilize, desde que se aglutinem, que se juntem, fragmentadamente, isoladamente, vocês não terão muito poder. O poder que terão é só do exercício do voto. Somente do exercício do voto, e ele é muito pouco. A democracia, ela não reside só nisso, ela não se restringe somente a isso. Né? Só uma última observação com relação a essa questão do patriotismo. Todo e qualquer ismo implica em exercício, prática e defesa. Quando se fala de patriotismo, se fala de exercitar a defesa dos interesses da pátria, colocando esses interesses coletivos da pátria acima dos interesses individuais e particulares. O que as pessoas estão querendo agora, e por isso estão saindo às ruas, resgatando esses verdes e amarelos, com esses verdes e amarelo, como esses símbolos que de alguma forma nos identificam, nos irmãos, nos representam, nada mais é porque se veem numa situação onde a pátria está ameaçada. Sim. Os interesses maiores da pátria estão ameaçados. Eu vejo assim. Lucas, que país é esse que é referência no combate à AIDS, no entanto não consegue fazer um processo de construção de banheiro, que nós conseguimos ridicularizar kits sanitários, até hoje impunes? Então, que país é esse que vai de uma ponta tecnológica e não consegue dar o básico da dignidade humana, que é um banheiro? Milton, existe uma herança colonial que nós temos, um fenômeno chamado patrimonialismo. Sim. Não é patriotismo, patrimonialismo, que hoje em dia ainda está muito presente na nossa cultura. O que é o patrimonialismo? De uma maneira bem simples. É a confusão daquilo que é público e privado. Que geralmente o detentor do poder político, que também tem o poder econômico, enxerga na coisa pública algo que é dele. Isso é uma herança colonial. Talvez essa seja a razão dos desvios de verba pública, né, da corrupção que ainda está arraigada no nosso sistema democrático. Isso talvez explique bem essa sua pergunta. Né? O Brasil é um país que está em construção. Como todos aqui já falaram, precisamos avançar bastante. Né? Mas hoje nós temos mecanismos para tentar fazer uma mudança severa no nosso país. Dois exemplos aqui de manifestação democrática da nossa população nos últimos anos. Primeiro, a aprovação da lei da ficha limpa, projeto de lei de iniciativa popular, que na época que foi proposto, ninguém jamais imaginaria que aquilo dali virasse lei. Né? E acabou se consolidando. E é um mecanismo que está sendo utilizado. E a partir daí o brasileiro aprende que pode ser que dê certo ele propor algo. Exatamente. Pela primeira vez, o primeiro exemplo. Né? E a partir daí passou-se a ter uma maior fiscalização, principalmente durante o período eleitoral. Né? Ou seja, nós estamos tentando qualificar os nossos representantes no Parlamento e no Poder Executivo, através de uma lei dessa natureza. Outro exemplo, bastante emblemático, a mobilização popular que ocorreu e que ocasionou a derrubada da PEC 37 que tramitava no Congresso Nacional. Sim. Se não fosse a mobilização da população de forma organizada, utilizando redes sociais e indo para a rua para dizer para os nossos representantes que a população não queria a aprovação daquela PEC, com certeza a medida teria passado no Congresso Nacional. Esse foi um exemplo muito forte, né, do exercício da democracia e também para comprovar que o povo brasileiro tem força. Né? São exemplos emblemáticos.
Eu vejo muita a tentativa de ridicularizar a utilização da blusa da seleção brasileira como digamos, uma referência pátria por conta dos grandes escândalos de corrupção que estão associados à entidade. Qual a leitura de vocês aí? Fascismo. Fascismo? Não. Eu queria que eu só levantei a bola aqui para eles, né? Na verdade, não se pode discriminar uma pessoa porque ela está usando a camisa da seleção brasileira. Também há uma discriminação, se a pessoa tiver algum nível melhor ou tiver algum objeto de desejo, também é ridicularizada a manifestação dela, né? Como é que vocês veem isso aí também associado? Eu acho que, na verdade, algumas dessas manifestações, inclusive, de maneira atentatória, por exemplo, elas proíbem uma manifestação político-partidária. Se você quiser utilizar a bandeira do seu partido A ou B, né, isso é uma manifestação social. Você tem direito de utilizar, que prova o seu amor, a sua idolatria. Ah, mas o meu movimento é apartidário. Sim, mas eu tenho minha liberdade de expressão. Tenho minha liberdade de utilizar a minha camisa de futebol. Eu não consigo pontuar e tirar uma conclusão negativa pelo fato da pessoa estar utilizando ou não a blusa da seleção brasileira. É claro que uma manifestação, se ela for local, no município do Brasil, né, que tem um viés tão somente político, para querer deturpar um ato de um prefeito, de um vereador, qualquer que seja, isso pode ter até uma conotação negativa. Mas, no caso do Brasil, você utilizar a camisa da seleção brasileira, você quer comentar? Não vejo como algo. Hamilton, eu acho que a grande questão é porque muitas pessoas no Brasil, principalmente por questões políticas de todos os lados, fazem, digamos, aquela coisa, a defesa do seu partido, dos seus interesses, e começa aquela disputa. O próprio governo federal, com aquela alegação de que esses movimentos é coisa de gente rica, bater panela, coisa de gente rica. Eu acho que nós não podemos promover no Brasil uma disputa de classes. E nós não podemos aceitar no Brasil também o aumento da intolerância. É fundamental numa democracia a tolerância. Nós temos que respeitar a opinião do outro, nós temos que respeitar os sentimentos dos outros, a dor. Nós não podemos aceitar a intolerância. Mas o que é que acontece no Brasil? A intolerância ela está aumentando muito porque a desigualdade é muito grande. E agora com esse amplo aumento das redes de comunicação, tudo, fica mais clara essa desigualdade. Mas você não acha que atrapalhou ao debate a confusão de... eu vejo muitas manifestações contra a corrupção. E quando aparece a manifestação contra a corrupção, há uma leitura, na minha opinião, errada, que a luta é PT versus PSDB. Realmente. Então, parece que se rouba a pauta e se restringe a discussão e acaba tirando o foco de uma discussão mais importante, que é contra a corrupção. Estou certo ou estou errado na minha leitura? O que vocês acham, Paulo? Essa polarização ela vem já de algum tempo, né? Nós estamos com o país polarizado há pelo menos 20 anos, entre PT e PSDB, por conta das acaba sendo um reflexo. Por conta das grandes disputas eleitorais, no caso das disputas... falando no âmbito do governo federal. Infelizmente, eu digo isso mesmo imerso como estou nessas questões, porque estamos à frente aí desses processos localmente e nacionalmente, e digo para você que concordo plenamente, embota a visão, distorce por completo o que deveria ser efetivamente a pauta, né? Mas... é uma tentativa de diminuição. Quando eu brinquei aqui, e eu brinquei mesmo falando sobre fascismo, a gente tem sim essa tentativa de deslegitimação dos movimentos que se valem desses símbolos nacionais, das cores nacionais, chamando-nos de fascistas, porque estamos numa promoção, segundo eles, ufanista da pátria. Segundo eles, né, segundo essas, enfim, eu não vou nem chamar de esquerdas ou direitas, mas esses pensamentos, essas ideologias que não assumem essas cores nacionais, tá certo? Fazem todo tipo de chacota com isso, e nós seguimos adiante. E o que a gente realmente, de alguma forma, se alegra bastante é o fato da população estar percebendo que realmente existe sim dois lados, e eu particularmente não vejo tão danoso isso não.
Não que os Estados Unidos sejam em tudo ou em alguma coisa exemplo para nós, mas podem ser pelo menos uma referência. Alguém nasce nos Estados Unidos e, num determinado momento da vida, vai ter que tomar uma decisão se é republicano ou é democrata. Está entendendo? Óbvio que ali está se falando de duas grandes ideologias, mas eu acho que nós temos que descriminalizar o ser partidário no Brasil. Nós deveríamos, na verdade, era incentivar que as pessoas não só falassem sobre Como política, assumam os seus lados, né? e assumam posições. Mas eu não sou bipartidário, não, tá? Eu acho que Felipe concorda que a pauta está pobre quando isso acontece? Sim, as manifestações, às vezes, né, com melhor que sejam as convocações, né, a nossa pauta é o combate à corrupção. E acaba, por exemplo, a gente falou de militarismo, há um aumento, pelo menos de uma onda conservadora, por algumas pautas no Congresso Nacional. Sim. Tá certo? E alguns movimentos conservadores se sentem à vontade em algumas manifestações. Tá? Ou seja, a liberdade de expressão, como o Emerson falou, ela não pode ser tolerada ao ponto de você optar, né, por uma volta a uma ditadura militar. Tá bom? Pelo contrário, temos que ter uma tolerância com o movimento político partidário. As pessoas quebram bandeiras de partido político, rasgam a blusa se a pessoa for do partido A ou B, se for bandeira vermelha, o Emerson azul. começou a falar isso sobre a questão, o limite entre expressão e agressão. Aqueles bonecos hoje muito conhecidos do presidente Lula, de roupa de presidiário, aquilo ali é expressão ou é agressão? Lembrando que isso também foi feito com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu acho, Hamilton, não tem problema. Aquilo ali é possível tolerar. Sim. Ou seja, fazer bonecos, bandeiras, símbolos, brincadeiras, isso é possível tolerar. Ali é jocoso ou é desrespeitoso, na sua opinião? Não, eu acho que é liberdade de expressão. Tá. São brincadeiras muitas vezes pesadas, Sim. muitas vezes pesadas. Você vai dizer, não, de mau gosto às vezes tem brincadeira de mau gosto, mas está dentro, na minha opinião, dos limites permitidos pela democracia, Sim. pela liberdade de expressão. Agora, você sabe, só uma observação, Pois não. nessa questão da democracia ser fraca, ser forte, eu concordo, acho que foi o Felipe que falou, todo mundo pensa que democracia é só votar. Democracia não é votar, é você ter ampla participação em todos os processos, em todas as discussões. Agora, as pessoas esquecem que no Brasil nós temos um país de analfabetos funcionais. Também. É incrível, as pessoas não leem. Você não encontra, como você encontra nos Estados Unidos, na Europa, pessoas que se preocupam a frequentar cafés. Você vai para a periferia, o que é que tem na periferia? E não é preconceito, por favor, é a realidade da periferia. Infelizmente, né? é a estatística. Você encontra um bar e uma boca de fumo. Na favela tem bar e boca de fumo. Ou seja, a pessoa está presa, enclausurada dentro da sua própria realidade cruel. E templos religiosos também. Pois é, tem também. Outro mercado. É verdade. E aí nós temos que refletir o seguinte, infelizmente, talvez essa seja a maior crítica que eu pessoalmente faço ao governo federal, não conseguiu acabar com as desigualdades sociais. Nós continuamos Brasil de analfabetos. Preciso fazer um breve intervalo, 3486-1721, Twitter é Hamilton Nog, Facebook é Hamilton Nogueira, até já para o último bloco. Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre sentimento pátrio, sentimento cívico, e nós perguntamos a você se você tem orgulho do Brasil. Aqui conosco no estúdio hoje, você participa, 3486-1721, Twitter é Hamilton Nog, Facebook é Hamilton Nogueira. Lembrando que é ao vivo nesta terça-feira e às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Paulo Angelim, que é coordenador nacional da Aliança dos Movimentos Democráticos. Também conosco Emerson Castelo Branco, defensor público e agora doutor em Direito Constitucional. Conosco Felipe Braga, doutor em Direito Constitucional e professor da UFC, e Lucas Azevedo, que é presidente da Associação Cearense do Ministério Público. Senhor, nós temos algumas participações aqui, um abraço para minha amiga Valesca Brasileiro, também Giovana Almeida disse que está assistindo, Franci Barbosa também, deixa-me ver, a Gláucia Pontes diz que está tentando telefonar, mas o telefone está ocupado. Realmente temos diversas ligações e aí acaba ficando difícil, Glaucio. Mas peço que você... O Facebook, como você está dizendo aqui, é uma boa ferramenta.
Ela diz ainda, Gláucia, que nós falamos da CBF, mas o sistema COFES, que eu não conheço. O COFES é o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Pronto, diz que é semelhante à CBF, que não há democracia e que os seus dirigentes são eternos. Tá. E diz que, pergunta cadê a ética e combate à corrupção. Essa é a Gláucia. Nós também temos a participação, deixe-me ver aqui, da Ana Martins, que diz, havia manifestantes no centro de eventos contra Dilma na sexta passada, mas a mídia não mostrou. A mídia não despertou? Ela faz essa pergunta. Alguém quer responder? A gente estava comentando isso, Hamilton, agora, né, no intervalo. Não vou responder diretamente, mas indiretamente aí depois passo aí para o Paulo, que ele disse que estava lá na mobilização. Estava gritando. Hoje em dia, o acesso à informação da população brasileira está muito mais fácil e muito mais democratizado. Sim. Você vai para a internet, você consegue obter a informação de fontes diversas, né? Sim. E aí formar um juízo de valor muito mais qualificado do que há 10, 20 anos. Sim. Né? Então fatos como esse que ela tá falando, talvez estivesse, sim, algum veículo de comunicação e ela não tenha percebido. Ou, sim, com muito azar, não chegou ninguém lá da imprensa. Mas o que eu quero falar e deixar claro aqui é que a imprensa ela tem um papel muito decisivo e determinante no combate à corrupção e na própria melhoria da estrutura do nosso país. Né? E hoje a imprensa está muito mais fortalecida, democratizada e o acesso à informação é muito mais fácil. Quer se manifestar sobre o COFES? Sobre o COFES, caberia realmente um contato dela. Explicitar. Na verdade, a questão da eternização dos dirigentes, são diversas instituições, isso também realmente tem que ser visto. Existe um sistema democrático lá de votação e de eleição dos representantes. Tem que começar da base, tem que começar renovando os CRECES em todos os estados, quando necessário. E quanto à mídia lá na manifestação, realmente... Olha, realmente a mídia esteve lá, não que nos inquiete, mas nos intriga. Sim. Por exemplo, nessa manifestação agora do 7 de setembro, foi amplamente coberta, sim, mas minimamente divulgada. Sim. Nós tivemos imagens capturadas por todos os canais, inclusive a TV União estava lá, sim, e pouquíssimo se vê da divulgação dessas imagens. O resultado dessas matérias. O resultado dessas matérias. Bom, nós temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Domingos Rocha. Domingos, prazer falar com você, Domingos. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Uma pergunta uma pergunta ao mesmo tempo um comentário. Fique à vontade. Tá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade da TV União na participação, cumprimentar a todos, comentar você, Hamilton, a todos os participantes, né? Um abraço em especial para o Emerson, para o Felipe, que foram professores meus, inclusive, na Faculdade de Direito. E o tema que eu gostaria de abordar, nesse aspecto democrático, era o papel da mídia. Né? Como a TV União agora está, inclusive, dando essa oportunidade, essa abertura, fazer a abordagem sobre que aspecto a mídia influencia nesse processo democrático. Uma vez em que sem a mídia, sem a imprensa, a democracia ela não pode se consolidar. Sim. E com a imprensa da forma que nós temos hoje, eu estou falando da grande mídia no caso, a democracia ela sofre um impeditivo. É fato, isso não é interpretativo, por exemplo, que nos últimos fatos acontecidos agora no país, nós tivemos um filtro com relação às informações em que parte da imprensa divulga, como aconteceu, por exemplo, com a UOL, onde você teve uma notícia colocada citando um nome de um determinado partido, de repente retirada alguns minutos depois. Sim. Nós tivemos, por exemplo, também o fato de ter sido noticiado na imprensa internacional pontos abordados dentro de outro partido que não foram colocados na nossa imprensa local. Então, de determinada forma, isso influencia dentro desse processo democrático e principalmente no processo de conscientização do telespectador, que às vezes só tem aquele canal de informação. Então eu gostaria de que alguém, né, dos participantes pudesse abordar esse tema e falar da influência da mídia dentro da formação dessa maturidade democrática do nosso país. Ok, Domingos, eu agradeço demais a sua participação, foi um imenso prazer falar com você. Com vocês a palavra. Eu posso só completar? Pois não. É rápido. O que a TV União está fazendo aqui, eu sinceramente não sei se tem precedente. Né? Talvez tenha, eu acho que tem, mas é absolutamente exemplar o que vocês estão fazendo.
Porque numa dessas ligações pode vir absolutamente qualquer É verdade. coisa. É verdade. Vocês, eu não vou chamar nem de risco, mas vocês se permitem, vocês se dão Tem uma apenas margem. um filtro básico, a musa que recebe essas ligações, tenta sondar o que é mais ou menos o tema, mas realmente é democrático e eu procuro ler tudo que é colocado aqui. Sem sombra de dúvida. Então, o que eu penso é o seguinte, não existe mídia independente. E eu confesso para você que, do ponto de vista democrático, eu acho que ela deve ser independente a ponto Sim, dela se posicionar. sim, claro, claro. Dentro de uma democracia estabelecida, Respeitosamente, qualquer um pode dentro ser de uma democracia estabelecida, eu, particularmente, não viria nenhum problema em que uma mídia se posicionasse explicitamente favorável ao governo federal Até porque hoje. outras podem se manifestar contra e de forma Desde que libertária. fosse garantido o direito que outras mídias se posicionassem. Olha, de o outra João forma. Jorge participa pela primeira vez aqui pelo Twitter, ele pergunta se, boa noite, pergunte aos convidados se eles acreditam que o Brasil voltará a crescer. Algum bem negativo, algum pessimista aqui que não acredite nisso? Não, o Brasil voltará a crescer, certamente. Agora, em 2015 e 2016, já houve um prenúncio, né, de um decréscimo, né? Mas certamente... Algum dia, né? Algum dia voltará. Tem que voltar, né? Que seja com a alternância do poder. A Camila pergunta, a indignação é sempre a mesma, mas as escolhas não mudam. Bolsonaro sempre são eleitos. Bolsonaro é um fenômeno novo, né? Não perigoso. É perigoso. Sim, isso é reflexo também da sociedade, né? A sociedade brasileira, ela tem todo tipo de figura, né? Tem o mais conservador, o mais liberal, o mais evangélico, enfim, isso faz parte. No que se refere à questão do Domingos levantada, né? Nossos ex-alunos, eu estou tentando associar a pessoa, que não estou lembrando ao certo. Mas, enfim, esse problema do monopólio dos meios de comunicação é um problema, né, advindo também que se defende, né, a ditadura militar, advém do regime militar. Sim. Se você enxergar e tentar estudar um pouco do processo de concessão de emissoras de rádio e de TV durante a ditadura militar, elas perpetuam até hoje. Sim. Muitos oligopólios e monopólios, né? Isso é um problema grave que tem melhorado, como colocou o Lucas, pelo acesso à informação, hoje em dia com a internet, ele é muito mais plural. Um Tribunal de Contas ou um site qualquer, quando publica uma notícia, ele tem 1 milhão de acessos. Antigamente, ninguém tinha acesso à informação. Emerson? Né? Hamilton, eu queria aqui primeiro mandar um abraço para o Domingos, querido ex-aluno e amigo. Sim. Eu concordo com ele. Realmente, nós não podemos dizer que nós temos uma imprensa independente no Brasil. Mas eu acho que nós temos muitos lugares, segmentos locais, onde a imprensa ela tem uma independência que nós podemos chamar de mínima. Sim. Uma independência que pode realmente mostrar o que a imprensa deve fazer, que são os 2 lados, ou os 3 lados, mostrar coisas sobre os vários enfoques. Então eu acho que nós temos uma imprensa minimamente independente, mas é uma evolução. Há que se Pode melhorar... até não usar bem a sua independência, mas que tenha alguma independência tem, né? Liberdade? É. Será que não seria liberdade e não independência? E não independência, Um exemplo Talvez a excelente. imprensa livre, né? A imprensa tem que ser livre, né? Pronto, é o pressuposto. Exato. Imprensa livre. E eu acho excelente o exemplo da própria TV União, que realmente mostra sempre os 2 lados de toda questão. Agora, concordo com o Lucas, um caminho que, na minha opinião, é sem volta, felizmente, é a internet e todas as redes sociais. Porque o que é que acontece? Ali você tem liberdade. Ali você tem liberdade e de uma hora para outra você pode ter pessoas que se tornem virais, a opinião dessas pessoas. Emerson, tem uma pergunta aqui para você, a Maria Margarida Sanches, que reclama que não conseguiu ligação. Peço desculpa, Maria, mas estamos aqui lendo pelo Facebook. Para o defensor, gostaria de saber dele se realmente acredita que a desigualdade social acabaria em 12 anos, visto que não acabou em 500. Você pensa que é sensato isso? Bom, eu fui eleitor do presidente Lula 2 vezes e da presidenta Dilma. Sim. A minha expectativa foi frustrada, certo? A minha expectativa, eu como eleitor, foi frustrada. E como defensor público, Sim. avaliando o quadro, o que é que eu acho? O governo federal, durante os 12 anos, deixou a desejar
na diminuição da desigualdade social. Sim. É o que eu vejo como defensor público. Ou seja, agora você vai me dizer, muitas coisas positivas aconteceram? Aconteceram. Sim. Aqui não tem essa coisa partidária. O governo federal, presidente Lula, presidente Dilma, tiveram muitos pontos positivos. Agora, a grande questão é que a desigualdade social, nós continuamos, Margarida, um país de analfabetos funcionais. Eu não vejo as pessoas com acesso à cultura, eu não vejo... Não pode sequer competir com ninguém, né? Uma vez que não tem essa base, né? Veja o salário mínimo, como é que a pessoa Tá. consegue viver com R$800? Basta pensar isso. Me diga uma coisa, um exemplo que eu gosto sempre de citar é da paquistanesa Malala, que levou um tiro na cabeça porque queria estudar. E os problemas sociais, religiosos, etc., estruturais do seu país, não deixa que ela simplesmente possa estudar. E eu costumo dizer que ela, ao invés de ameaçar e morar em Miami, ela preferiu manter essa luta dela por educação no Paquistão. Embora hoje ela mora na Inglaterra, mas por uma questão de segurança ao seu discurso. Pergunta que eu faço para o Lucas é, por que algumas pessoas perdem a eleição ou por que não conseguem? Porque se revoltam com os impostos do iPhone 6, ameaçam em morar em Miami. Que tipo de brasileiro é esse? Olha, assim, eu jamais vou abandonar o nosso país. Eu acredito no Brasil, acho que nós temos a oportunidade de reconstruir essa pátria. Né? Agora, obviamente, é compreensível que aquelas pessoas que têm um comportamento ético e não toleram tudo aquilo que está acontecendo na nossa política, né? Enfim, na esfera pública, tenham esse desejo de deixar o país. Porque se você vai para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para os países ali do norte da Europa, né? A cultura é outra, né? O padrão ético é outro, né? Lógico que existem pessoas desonestas, existem, mas em termos quantitativos, existe uma cultura, pronto, de que fazer aquilo que é certo, né, ser transparente, é o correto. E aqui no Brasil nós ainda estamos construindo isso. Né? É um processo que vai levar décadas, com certeza, e passa principalmente pela promoção da educação da nossa população. Felipe? Na verdade, Milton, essa questão do exterior e do patriotismo, no passado eu tive a oportunidade de viajar pela universidade para apresentar trabalho, eu acho que uns 5 países, né? Sim. E por onde eu viajei, comprei livros, em todos os lugares se fala em crise de representatividade. Na Austrália, na Espanha, na França, interessante isso. nos Estados Unidos do Canadá. Todos esses países falam em bolha política, em bolha de crise de representatividade. E as pessoas acham que no exterior as coisas são bem melhores do que no Brasil. Na verdade, nós temos as nossas particularidades e precisamos nos orgulhar delas, né? E que no exterior as coisas não são tão boas assim como se imagina. Senhores, né? temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Jossi. Jossi, prazer falar com você, Jossi. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Não, é só apenas um comentário nos 30 segundos. Pois não. O que eu quero dizer, o que eu quero falar nesta noite é porque é o seguinte, o Brasil tem a capacidade de desenvolver e tem a capacidade de sair dessa sim. Como? Quando todos os brasileiros que exercem os seus papéis terem consciência. Sim. O que falta é a consciência neles. Ok. É isso, Jossi, seu comentário. Agradeço Isso. demais, foi um prazer falar com você. Jossi, pelo que eu entendi, então, falta consciência cívica, digamos assim, do seu papel. E política. Sim. Isso significa não estacionar em Precisa cima da calçada, não corromper o guarda, não, etc., não se orgulhar de certas práticas. O tapete vermelho pode, da igreja até o... Pode? Nossa, aquilo ali deu uma confusão tão grande. Confusão nacional, hein? Não, confusão nacional, né? Mas assim, indo para uma... Né, ampliando um pouco mais a discussão e não particularizando aquele ponto ali, eu penso que a gente precisa desenvolver nas pessoas essa consciência cívica e política também. Não existe democracia sem política, sem o exercício da política. Ela não pode ser defenestrada e demonizada como ela é hoje. Falar mal de política é simplesmente assumir que seremos sempre mal governados, porque nós criamos uma espécie de criminalização, de satanização da política, a ponto de desestimular que boas pessoas bem intencionadas se aproximem desse campo de atuação no meio social, e com isso nós sempre deixamos esses espaços para serem preenchidos por pessoas que nem sempre estão com interesses de defender os interesses coletivos. Senhores, a gente só tem 2 minutos e menos de 2 minutos e 30, 2 minutos e 30, eu queria
queria garantir os 30 segundos para cada um, livros. Então vamos começar pelo Paulo, que já está com a palavra. 30 segundos, à vontade, suas despedidas. Só agradecer a oportunidade, dizer para quem está nos assistindo que não deixe de acreditar no Brasil, mas isso implica necessariamente sair do sofá, sair do conforto do Facebook, vir para as ruas, em todos os momentos e possibilidades, efetivamente, conversar sobre política, conversar sobre as questões, os grandes temas e as grandes pautas. Política ainda é o meio, né? Não tem outro jeito em qualquer que seja a democracia. E escolher bem os representantes. Né? Parem de simplesmente se encantar com salvadores da pátria. Não existe isso. O que existe sim são ideologias claras e transparentes e é isso que a gente precisa seguir. Bandeiras grandes, das quais a gente realmente possa ter orgulho de segurar. E a maior delas é, obviamente, que a bandeira brasileira, que alguns têm vergonha de segurá-la ou nojo de segurá-la, porque nós, quando saímos às ruas, sempre a seguramos. Emerson Castelo Branco. Eu acho, Hamilton, e queridos amigos telespectadores, que é fundamental cada um também pensar do ponto de vista individual. Como eu posso ser moral, como eu posso desenvolver minha ética nas minhas atitudes, no meu dia a dia, no cuidado com o outro. Veja bem, você muda o país primeiro através de você mesmo. Então, o grande problema do brasileiro é isso, que você até comentou aqui, Hamilton. O brasileiro quer mudar, o Brasil quer mudar o mundo, e às vezes ele esquece de mudar a si mesmo. Felipe, rapidinho, por favor, que nós estamos estourados. Na verdade, teve uma propaganda política no ano passado, no qual um eleitor mostrava qual o problema do brasileiro. Ele saía com um espelho, passando de carro em carro. Né? Então, é com o civismo, né, com a educação, que tem que ser a plataforma principal da política no Brasil, que o Brasil vai mudar. Lucas, por favor. Telespectadores, se vocês querem combater a corrupção, procurem os órgãos de fiscalização e as instituições democraticamente constituídas para essa finalidade. Procurem o Ministério Público, que é defensor da sociedade, e os demais órgãos constituídos. Nós estamos todos juntos nessa luta. Lucas, Felipe, Emerson, Paulo, muito obrigado pela presença de vocês. Foi extremamente gratificante a conversa. Agradeço também Maria Margarida, a Valesca, meu amigo Daniel Braga, enfim, a Ana Maria, o João José, enfim, todo mundo que participou. Peço desculpa por não poder atender a todos, mas a gente segue na luta. Terça-feira que vem a gente está de volta com um programa ao vivo, esperando pela sua participação. Grande abraço e até lá.